Poder ou não haver a penhora dos seus bens depende fundamentalmente de um fator. Se o seu bem é ou não imprescindível para sua subsistência e sobrevivência, então nós temos a solução do seu problema. Assista esse vídeo que eu e o Dr. Manuel vamos te explicar quais são os bens que podem ou não ser penhorados. Mas antes de mais nada, eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, marca o sininho para receber sempre os nossos vídeos novos. Toda terça-feira tem vídeo novo e, é claro, compartilhe com seus amigos, porque a gente sempre tem alguém que está nessa situação e a gente tem que ajudar a espalhar essa informação, que vai ajudar muita gente. Vamos ao que interessa. Dinheiro, né, Dr. Manuel? Exatamente. Salário, aposentadoria ou até mesmo poupança. Como é que é essa situação? Olha, isso é um trinômio. Isso é um trinômio. Salário, aposentadoria e poupança. Claro que o salário, a aposentadoria e a poupança são impenhoráveis. Esses bens não se penhoram, apesar de ser dinheiro. Na colação, é o primeiro a ser penhorado é o dinheiro. Mas, como eu acabei de falar, que salário, aposentadoria e poupança é impenhorável, mas para tanto e para que isso ocorra, a pessoa tem que ter a sua conta de salário, a sua aposentadoria e a sua poupança em contas separadas da conta corrente, porque caso contrário fica difícil para o advogado e para o Poder Judiciário analisar o que é o salário e o que é a movimentação da conta corrente, assim como a poupança e da mesma forma também a aposentadoria. Não é? O que nos leva a outro assunto. E a sua casa? Todo mundo fala, a casa que eu moro ninguém tirou de mim, mas e se esta casa não for a sua única casa? Será que é possível, doutor? Exatamente, claro que é possível, mas a casa, a pessoa não precisa ter uma casa só, ele pode ter vários patrimônios, várias casas, vários prédios, imóveis, etc. Mas a casa que ele reside com a família, que é o bem de família, esse é impenhorável, esse é totalmente impenhorável, mas para tanto ele tem que fazer a prova também, como eu acabei de explicar. Então se torna um bem impenhorável. Todos os outros bens podem ir à Constituição Judicial, menos esse imóvel que ele reside. O imóvel vai à Constituição Judicial, vai procurar um advogado, vai entrar com uma medida no Poder Judiciário chamada impenhorabilidade de bens e vai ter a acolhida do Poder Judiciário. Inclusive, gente, isso se aplica, por exemplo, imagine que você tem uma casa de um certo valor e ela te rende um aluguel. E esse aluguel você usa para pagar o aluguel da casa que você realmente reside, que é alugada, já que a sua casa mesmo, ela na realidade é o dinheiro que você usa para sua moradia, para sua sobrevivência, pagar as suas contas, porque pode ser uma casa que tem um valor de aluguel maior. Então, nesse caso, né, doutor, também é impenhorável. O que nos leva a outro assunto. Exatamente. Vamos falar também da impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência. Isso. São aqueles bens, por exemplo, a geladeira, os móveis, cozinha, fogão, cadeiras. Esses bens são impenhoráveis, Dani. Exatamente. Quero que vocês saibam que são impenhoráveis. Porém, a Daniela pode dar uma explicação melhor sobre os bens supérfluos, né, Daniela? Então imagine que a pessoa mora num casarão. Sabe aquela casa com churrasqueira, 2 geladeiras, 4 televisões? Gente, ninguém precisa de 4 TVs para sobreviver, vamos combinar, né? E de geladeira? Uma é suficiente para uma família, não tem necessidade de ter tanta geladeira. Então pode sim haver a possibilidade de esses bens serem tomados em penhora. Mas é muito importante dizer que não é qualquer móvel da casa que pode ser penhorado. São esses supérfluos. Por exemplo, imagine que você tem uma obra de arte. Não é necessário para sua sobrevivência, mas pode pagar a conta. Um automóvel antigo na garagem, de coleção. Exatamente. O que nos leva a outro assunto. O nosso carro, o nosso veículo é ou não penhorável? Será que o veículo que a gente usa para passeio é nosso e ponto e acabou? Pode ser penhorado ou não? Claro, esse automóvel é passivo de penhora. Ele só não é passivo de penhora se for um automóvel que é usado como uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, o taxista, ele pode ter um carro novo liberado, esse carro não pode ser liberado, não pode ser penhorado, porque esse veículo é o veículo de trabalho dele, assim como as ferramentas. Por exemplo, o torneiro mecânico não pode ter o seu torno penhorado.
O dentista não pode ter seus equipamentos penhorados. O advogado que tem seus computadores, mesa, cadeira, não pode ser penhorado. Então tem várias situações. O médico, por exemplo, tem seu laboratório ou tem seu consultório, então tem equipamentos ali que não podem ser penhorados, porque são ferramentas de trabalho. O pedreiro não pode ter sua carriola, o seu carrinho de mão, as suas ferramentas guindastes penhorados, porque ele sobrevive dessa situação. Ou até mesmo um veículo que ele usa para levar essas ferramentas de lá para cá, para buscar areia, para fazer as construções. Muito bem lembrado, Bernardo, porque esse veículo também se torna uma ferramenta de trabalho. Mas eu quero deixar um alerta para você. Caso esta dívida seja na realidade do financiamento desse caminhão, financiamento de um terreno, de uma casa, essa impenhorabilidade não se aplica. Porque, na realidade, aquele bem não é seu ainda, não até ser quitado, né, doutor? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. As dívidas que a pessoa contrai através de um contrato de locação em que ele é fiador e a esposa é fiador, o imóvel que ele mora, apesar de ser o único imóvel dele, esse imóvel vai a leilão, porque dívida de fiança, de contrato de locação, enseja também penhora do imóvel. O que me lembra uma coisa muito importante. Nós temos aqui no canal um vídeo sobre contrato de aluguel e existe uma brecha do fiador escapar dessa cobrança, mas é um requisito bem específico. Se você quiser saber sobre isso, nós vamos deixar aqui no final do vídeo para você ver depois, tá bom? De qualquer forma, todas as situações jurídicas é necessário e imprescindível a figura do advogado, do procurador das partes. Caso contrário, vocês não vão alcançar seus objetivos, porque vocês não podem demandar em juízo, e sim apenas representado por um advogado. Gente, isso é coisa séria. Procure um advogado especializado nessa área, porque você está falando do seu dinheiro, dos seus bens, tá bom? Não deixe de procurar sempre um profissional qualificado nessa área.